o papel essencial da audição interna na interpretação ao piano. A capacidade de manter as pontas dos dedos suavemente aderentes às teclas, sem criar tensão, é essencial para uma produção sonora natural e uma execução fluida. Permite que as mãos permaneçam relaxadas e sensíveis, sem perder precisão nem controle. Mas esta qualidade do toque não nasce da força nem da simples repetição. Não se pode forçá-la, nem mesmo com muita prática. Ela só emerge quando a audição interna está plenamente desperto, quando o som que imaginas se torna a força orientadora do movimento. Tal como a escrita flui com naturalidade quando o pensamento está claro, os dedos respondem com uma energia tranquila quando a audição interna está vivo. O som imaginado transfere-se diretamente para as pontas dos dedos, permitindo-lhes reagir com intenção. Dá clareza ao timbre, flexibilidade à mão e direção consciente à técnica. Treinar a audição interna também abre caminho a uma leitura à primeira vista mais fluida, a uma memorização mais rápida e a uma paleta mais rica de cores sonoras. Permite-te ouvir e sustentar várias notas ao mesmo tempo, mesmo em texturas polifônicas complexas, destacando vozes interiores e tocando com expressividade e controlo. Aquilo que imaginas é aquilo a que o teu corpo responde. E quando o som é vívido e nítido na tua mente, os dedos sabem exatamente como segui-lo. A ligação corpo-mente na imaginação sonora. Ao envolveres-te na imaginação sonora consciente, começarás a notar como ela desperta sensações físicas subtis. À medida que percorres mentalmente a partitura, o corpo responde de forma instintiva. Pode sentir a forma da mão, a colocação dos dedos, o movimento do pulso ou do cotovelo, como se estivesses realmente a tocar. Essa resposta sinestésica, suave e espontânea, é um sinal de integração. Reflete a ligação profunda entre o som imaginado e a memória corporal do movimento. Imaginar o som através de instrumentos familiares. Neste capítulo, vamos concentrar-nos no desenvolvimento do ouvido tímbrico, a capacidade de imaginar o som de instrumentos de cordas, como o violino ou o violoncelo. Este é um passo importante de preparação para o capítulo seguinte, onde começarás a imaginar o som num espaço tridimensional,
aquilo a que chamamos matiz sonora. Esse som 3D, que se alinha naturalmente com o movimento tridimensional do pulso e, mais tarde, com o canto interior em 3D, tornar-se-á o alicerce de toda a imaginação sonora e prática mental futura. Tal como o capítulo anterior sobre o movimento 2D, este foi propositadamente concebido para ser breve. Imaginar o som de forma mais 2D, através de timbres instrumentais reconhecíveis, serve como uma ponte eficaz. Por que começamos por aqui? Porque é muito mais simples compreender o conceito de imaginação sonora partindo de timbres familiares e começar a sentir o movimento do som, como se alonga, flui e muda de direção. Ao imaginarmos instrumentos como os violinos ou os violoncelos, é natural visualizar o arco a deslocar-se para um lado e para o outro. E essa imagem ajuda a ativar e fortalecer a audição interna. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Ao ligar som, imaginação e movimento através de algo que já faz parte da tua vivência sensível. O que é o movimento do som? E por que é que isso importa? O movimento do som diz respeito à forma como imaginamos que o som se desloca, especialmente a forma como termina. Na nossa audição interna, o som pode mover-se verticalmente, descendo diretamente para dentro da tecla, ou lateralmente, para a direita ou para a esquerda. A direção que escolhemos imaginar tem um impacto profundo na qualidade do timbre, na liberdade física e na nossa ligação expressiva à música. Quando imaginamos o som a descer verticalmente, tende a surgir uma sensação de separação entre as notas. Isto pode dificultar a perceção de transições naturais, como o glissando, e interromper o fluxo do canto interior. Sem essa continuidade imaginada entre os sons, torna-se mais difícil ativar a coordenação fina necessária para tocar com expressividade, especialmente a forma como os dedos são guiados pelos ligamentos e tendões da palma. Com o tempo, essa desconexão pode manifestar-se fisicamente. Em vez de um gesto fluido, pode aparecer uma energia estagnada ou uma tensão subtil sob o pulso e no antebraço. O som resultante pode soar seco, desligado ou sem profundidade.
Então, o que é afinal o movimento do som? É a sensação interna e subtil de que o som se prolonga numa direção, geralmente para a direita ou para a esquerda, em vez de permanecer fixo. Ao começarmos a imaginar o som, primeiro através de instrumentos de cordas e depois com timbres mais refinados, descobrimos que é possível moldá-lo a partir do interior. É como observar mentalmente um rio a fluir suavemente de um lado para o outro. Para começar a sentir isto, experimenta cantar uma nota longa enquanto moves delicadamente a mão ou mesmo a cabeça ligeiramente para um dos lados. Repara como o som parece prolongar-se nessa direção. À medida que a tua memória auditiva assimila essa ligação entre movimento e som, tornarás possível recriar internamente essa sensação, mesmo sem qualquer movimento físico, apenas com a imaginação. Esta prática de imaginação sonora com direção será o foco dos nossos próximos vídeos de estudo. Ligar partitura, imaginação e movimento. À medida que continuas a explorar o sistema Piano-Well, começa a tornar-se evidente um princípio central. Tudo precisa de estar interligado. A partitura escrita, a tua imaginação sonora interior e o movimento físico. Estes três aspectos não são competências separadas, mas diferentes expressões de uma mesma intenção musical. Quando um desses elos falha, quando o som imaginado não corresponde ao que está na pauta, ou quando o seu movimento da mão não traduz o que se ouve por dentro, a energia natural da expressão musical deixa de fluir. Mesmo que a execução seja tecnicamente precisa, pode faltar algo essencial: continuidade, profundidade e presença emocional. Como já começamos a observar, o pulso pode mover-se lateralmente, seguindo os padrões de movimento 2D que a própria partitura sugere. Com o tempo, este gesto evolui para um movimento do pulso em 3D, que permite uma expressividade mais ampla e uma fluidez mais orgânica. Mas para que esse movimento se torne realmente natural, vivo e não apenas mecânico, precisa de ser guiado por algo mais profundo do que o hábito ou a repetição. É aqui que o movimento do som se revela como o elo perdido. Ao imaginar a direção do som escrita na partitura e deixar que esse impulso interior conduza o movimento do pulso, crias uma ponte viva entre aquilo que vês, o que ouves internamente e a forma como te moves. O pulso já não se move, porque tem de se mover, mas porque o som interior assim o exige, porque é a expressão física de algo que já existe dentro de ti. O gesto torna-se intencional, expressivo, fluido. Deixa de ser uma técnica aplicada de fora para se tornar uma resposta natural à tua criatividade interior. É assim que começa uma forma de tocar mais integrada, mais livre e profundamente artística. Identificar a direção do movimento sonoro. Para compreender como um som se desloca, começa por observar a sua relação com a nota anterior. Se a nota atual for mais aguda do que a anterior, imagina o som a mover-se para a direita. Se for mais grave, imagina-o a deslocar-se para a esquerda. Na primeira nota da peça, és tu quem escolhe a direção, não há uma referência anterior. Se a nota se repete, a direção do movimento mantém-se. Em texturas polifônicas, segue a linha melódica para determinar a direção do movimento sonoro. Ao tocar intervalos ou acordes com uma só mão, deixa que o movimento dos restantes sons acompanhe essa mesma direção melódica. Imaginar o movimento sonoro em intervalos e acordes.
Se todas as notas se deslocarem para a direita, começa a imaginar a partir da nota mais grave e sobe. Se todas forem para a esquerda, começa pela mais aguda e desce. Se as notas seguirem direções diferentes, escolhe como ponto de partida aquela que se move para a esquerda. Integrar as tuas necessidades na imaginação sonora. No início, trazer a energia emocional das tuas necessidades para a imaginação sonora pode parecer pouco familiar, até um pouco avassalador. Para tornar esse processo mais acessível, experimenta dividi-lo em 2 fases. Na primeira fase, foca-te apenas no timbre, na cor e textura do som, tanto na tua imaginação como na tua interpretação. Na segunda, começa a fundir esse timbre com o tom emocional das tuas necessidades. Permite que o som transporte não só intenção, mas também emoção, seja uma sensação de aceitação, conforto, calor, amor, segurança ou qualquer outra vivência que o teu interior esteja a pedir. É por isso que é tão importante fazer uma pausa antes de começar a praticar, para voltar a reler as listas de manifestação das tuas sessões de estado de espírito antes de praticar. Ao leres essas intenções, reacesas as emoções ligadas a elas e voltas a conectar-te com a atmosfera emocional dos teus sonhos. À medida que começas a entrelaçar essas emoções no ato de imaginar e tocar, algo subtil começa a mudar. As tuas necessidades deixam de ser conceitos distantes ou abstratos. Tornam-se participantes vivos no processo, presentes no som em si. Essa mudança pode ser profunda. De repente, os teus desejos de paz, pertença ou aceitação deixam de ser apenas experiências internas, transformam-se em ferramentas criativas. Deixas de esperar que as tuas necessidades sejam supridas e passas a usar a sua energia como parte da tua voz artística. Dessa forma, a prática torna-se um espaço de transformação. Sais de padrões de medo, ansiedade ou dúvida sobre o teu valor. Já não carregas as tuas necessidades como um peso, integras-las como um recurso, uma presença, uma oferenda musical. E quando isso acontece, algo mais profundo começa a emergir. Uma quietude suave entra na tua interpretação. Deixas de procurar ou esforçar-te. Simplesmente estás aqui, plenamente imersa no som, alinhada contigo própria e suavemente sustentada pelas emoções que ganham vida através da música.